O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Estava aqui refletindo sobre quantos de nós deixarão o mundo físico ainda por esses tempos difíceis. Uns porque Deus estabeleceu, outros, infelizmente, por escolha própria. Pensava também sobre as consequências para todos os que morrerão e sobre o reflexo destas mortes naqueles que ficam. Embora seja sempre muito doloroso, independente dos motivos das mortes, essa estrutura criada por Deus é, no mínimo, impressionante. Não há falhas. Aliás, como em tudo que Deus faz, tudo funciona em uma perfeita harmonia. Numa perfeita harmonia divina. Aprender a morrer do jeito certo. Aprender a viver do jeito certo. Neste último quesito, inevitavelmente aprender a enxergar a morte como de fato ela é. Motivos e consequências, idas e vindas, avanços maiores e menores, escolhas, decisões e o resultado inevitável de todas elas. A vontade dos homens diante da vontade do Criador. O que é a vontade das pessoas e o que é a determinação do Senhor de todos nós? Reflexões necessárias que poucos de nós realmente fazem. Allan Kardec vai dizer em O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, segunda parte, capítulo 1. O estado do espírito no momento da morte pode resumir-se assim. O espírito sofre tanto mais quanto o desprendimento do perispírito é mais lento. A prontidão do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento, e cujo despertar é cheio de suavidade. Deu para entender, não é? No número 859 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores informam que a fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que devemos aparecer e desaparecer deste mundo. Logo de cara, percebemos que não há a mínima possibilidade de ser adiado o momento da morte, porque ele é estabelecido por Deus, assim como ele também nos determina o momento em que aqui nascemos. No número 853, a confirmação, quando os mensageiros divinos afirmam que, chegado o momento da morte, de uma forma ou de outra, a ele não podemos nos desviar. E tem espírita ainda acreditando numa tal moratória. É claro que todos temos livre-arbítrio, e é óbvio que foi Deus que nos deu. E por isso mesmo, ele nos permite infringir suas leis. Embora o indivíduo que assim agir, sofrerá as consequências inevitáveis de seus atos. Muitos de nós, por exemplo, diante dessa pandemia que a humanidade está vivenciando, se comportam como se ela não estivesse existindo, ou menosprezam a gravidade da situação, sentindo-se senhores da verdade, como se fossem detentores de todo o conhecimento relativo ao tema, e assim agindo, comprometem a própria vida e a vida dos outros à sua volta por consequência. Allan Kardec, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de fevereiro de 1866, faz um interessante comentário que tem muito a ver com o que estamos tratando. Qual o pensamento do espírita sincero?
Eu sei, diz ele, que me devo esforçar por conservar a vida corporal. Farei, portanto, tudo quanto estiver ao meu alcance para escapar do perigo, porque, se me abandonasse voluntariamente, seria um suicídio. Kardec vai dizer em O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque ela lhe foi dada em vista dos deveres que ele devia realizar na terra. É por isso que ele não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Como ele tem seu livre-arbítrio, ninguém o pode impedir, mas ele sofre sempre suas consequências. Com o Espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. Portanto, o suicídio não tem mais objeto. Bem mais do que isso, reconhece-se que, por esse meio, não se escapa de um mal, senão para cair num outro que é 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já arrancou tantas vítimas à morte voluntária. São bem culpados aqueles que se esforçam por fazer acreditada por sofismas científicos e pretensamente em nome da razão essa ideia desesperadora, fonte de tantos males e crimes, de que tudo acaba com a vida. Eles serão responsáveis não só por seus próprios erros, mas por todos os males dos quais terão sido a causa. Allan Kardec, ainda na segunda parte, capítulo 5 da obra O Céu e o Inferno. Por isso, meus amigos, devemos sim valorizar muito a nossa vida e sermos sempre agradecidos a Deus, principalmente pelas lutas a que Ele nos submete. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte. Mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá outro curso às suas ideias, outro objetivo a seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha para o presente. Com essa certeza, ele trabalha em vista do futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que der ao presente. A certeza de reencontrar os amigos após a morte, de continuar as relações que teve na terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho e de crescer incessantemente em inteligência e em perfeição, lhe dá paciência para esperar e coragem para suportar as momentâneas fadigas da vida terrena. Allan Kardec, Revista Espírita, fevereiro de 1865. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Muito obrigado por nos ouvir. Ultrapassamos os 3.000 downloads do nosso podcast. Só Deus sabe como estamos agradecidos pela oportunidade de servir. Valorize a vida. Cuide-se. Você é muito importante. Um grande abraço. Kardec Cast. O Espiritismo, a vida e você.